Patricia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ay, siéntate aquí. Perdón, que se le pica. Vale. Bueno, pues voy a hacer... Vou fazer uma pequena apresentação da Patrícia, é licenciada em Biologia Marina, Master em Aquicultura e doutora pela Universidade do Algarve em Ciência e Pesca. Desde o ano de 2019 é gerente da área de Inovação e Desenvolvimento de Produtos da Necton S.A. Participou em vários projetos de investigação nas áreas de peixes marinhos, reprodução de peixes, zebra, bivalvos e também de nutrição de peixe e de bem-estar animal. Atualmente é gerente de projetos nacionais focados na temática de novas formulação de microalga para a nutrição de peixe marinho e zebra, assim como bivalvos, e também colabora em vários projetos europeus relacionados com a temática de produtos baseados em microalgas e também publicou em tem várias publicações científicas. Melhor agora? E então vou falar da alimentação através de microalgas, de rotíferos e artémias e enriquecimento para os primeiros estádios larvares. Então, o que é o alimento vivo? O alimento vivo são organismos zooplanctónicos que utilizamos como primeiros alimentos das larvas de peixes marinhos. Eles apresentam um curto ciclo de vida e rápido crescimento e por isso mesmo é que são aplicados. Inicialmente, geralmente, utilizam-se rotíferos, seguidos de artémios. Os rotíferos são de menores dimensões e podem ser mantidos continuamente nas instalações. As artémias, apesar de poderem ser mantidas nas instalações, geralmente utilizam-se cistos que são utilizados em pesca e faz-se a eclosão em menos de 24 horas e utilizam-se os náuplios ou os metanáuplios. A utilização de alimento vivo apresenta maior digestibilidade e, por isso, é benéfico nas larvas altriciais, como as marinhas, e melhoram o bem-estar animal, assim como a capacidade predatória dos animais e reduz o stress associado ao cativeiro da parte das larvas. Bem, estas espécies são utilizadas em termos de rotíferos, geralmente na Europa, Brachionos plicatílis, e em termos de artémia, geralmente Artémia salina ou Artémia franciscana. E estas duas espécies são utilizadas, pois apresentam elevada resistência à manipulação, que é de elevada importância em aquacultura. Portanto, em termos de aplicação de alimento vivo em aquacultura, é uma parte, a cadeia de alimento vivo apresenta elevados custos. Inicialmente, realiza-se a produção de fitoplâncton nas instalações, o que é muito custoso, apesar de agora eu vou-vos apresentar novas alternativas. Depois temos o cultivo do zooplâncton em termos de rotíferos, depois temos o cultivo e a parte de enriquecimento para a nutrição larvar, portanto são dois estádios diferentes e independentes de nutrição. Depois temos a artémia, geralmente utilizam-se ou os náuplios, que têm a boca fechada e a nutrição é essencialmente
presente nos ovos, ou os metanápodos, que requerem enriquecimento. E depois estes são aplicados em larvicultura marinha. Geralmente a maior parte das pessoas não está habituado a ver o que é o tanque, isto que estamos a falar, portanto eu gosto de pôr sempre a fotografia das larvas no tanque, portanto é uma sopa verde e as larvas são muito pequeninas. No entanto, os protocolos alimentares, como podem ver, são ciclos de rotíferos seguidos de náuplios de artémia, seguidos de metanáuplios enriquecidos de artémia, e depois inicia-se o desmame e a coalimentação dos animais. Os protocolos alimentares atualmente encontram-se bem estabelecidos nas instalações. No entanto, o desenvolvimento de produtos de microalgas industriais está a começar a ser cada vez mais utilizado. E isto vai requerer maior otimização da aplicação dos protocolos com microalgas produzidas industrialmente nas maternidades e também a otimização dos produtos per si, nas suas diferentes aplicações. Gosto sempre de apresentar o ciclo de vida da artémia, mas geralmente, apesar de se poder utilizar o ciclo completo, fechado dentro das instalações, ninguém usa, utilizam só os cistos. E, como já tinha mencionado, os metanápodos geralmente são enriquecidos com os nutrientes que nós queremos vetorizar para as larvas. No entanto, uma coisa que eu gostava já de salientar aqui é que todo o alimento vivo, particularmente as artémias, são grandes vetores de patógenos, bactérias para as larvas, que podem ser prejudiciais. E podemos manipular o enriquecimento de alimento vivo de forma a reduzir este problema. Também gosto sempre de vos mostrar a variedade de rotíferos que há. Geralmente falamos sempre em braquiones plicátilis, mas a verdade é que existem mais de 1000 espécies de rotíferos presentes em todo o mundo e a utilização em aquacultura depende da localização geográfica. Por exemplo, no Japão utilizam outra espécie que está mais adaptada ao ambiente natural no Japão. Dos grandes problemas é que nós utilizamos o alimento vivo e particularmente os rotíferos há muito mais de 50 anos em aquacultura. Mas o problema é que continuamos com as mesmas práticas que requerem maior investigação, pois atualmente a reprodução e a manutenção e a nutrição destes animais ainda é muito pouco compreendida e quase não há investigação atualmente sobre o assunto. Portanto, continuamos a ter os mesmos problemas, as populações têm crash e realmente é necessário compreender o metabolismo, os requerimentos nutricionais e a dinâmica da população bacteriana destes animais. Portanto, os padrões de reprodução das espécies que utilizamos têm essencialmente partenogénica, não é? No entanto, há indução de reprodução sexuada muitas vezes nas populações. A maior parte das pessoas em aquacultura nem sabe identificar quando se inicia a reprodução sexuada desta espécie. Geralmente são a forma de cistos mícticos que estão no fundo do tanque, é a forma mais fácil de identificar. E fatores que afetam a mixis são, por exemplo, a sobrepopulação. Com todas as maternidades que falamos, toda a gente quer uma elevada densidade populacional. E isto não é de todo adequado. Há outras formas de fazer, exceto em Recirculation Aquaculture Systems. Aqui é a única forma de manter as condições adequadas para ter elevadas densidades populacionais. Mas a densidade populacional determina também o início da mixis, da reprodução sexuada em rotíferos. Adicionalmente, há uma série de fatores que determinam a taxa de eclosão destes animais, tal como o comprimento da onda da luz, a cor do tanque, a própria densidade populacional. Eu gosto sempre também de mostrar isto, porque é uma coisa que eu tive que procurar. Sempre trabalhei com rotíferos e nunca tinha visto o desenvolvimento embrionário de um rotífero. Portanto, isto para vos mostrar o quão pouco nós sabemos acerca destes animais com que trabalhamos todos os dias. E, na realidade, são o primeiro alimentação das nossas larvas e é a base da nossa casa. Pois eu acho que temos que trabalhar mais a base da nossa casa. Temos um telhado já a ficar bem desenvolvido, mas as nossas bases podem ser melhoradas.
Portanto, em aquacultura realmente utiliza-se alimento vivo do ponto de vista técnico. No entanto, os condicionamentos atuais do cultivo e enriquecimento de alimento vivo requerem maior investigação em termos de metabolismo, de reprodução, de nutrição e de microbioma. Eu gosto também sempre de falar deste dogma. Há um dogma muito grande, aqui em Espanha não sei, em Portugal eu acho que é geral em aquacultura, que é considerar o rotífero um saco, pois onde a constituição nutricional que vai ter o rotífero vai ser exatamente igual ao enriquecimento que estamos a providenciar. Atualmente sabe-se perfeitamente que não é assim. Realmente, não só o número de horas que se é utilizado para o enriquecimento, o tipo de enriquecimento, todo o metabolismo do animal vai modificar a constituição do alimento que nós colocamos, do enriquecimento, e isto pode induzir a alterações da composição nutricional e, por exemplo, ter menos DHA do que nós imaginávamos ou menos ARA para as larvas. Portanto, os requerimentos nutricionais dos rotíferos ainda estão por compreender. Atualmente, apercebo-me, pensava que, enquanto trabalhei em investigação, pensava que realmente o fermento de padeiro, portanto, Saccharomyces cerevisiae, já tinha sido abandonado. No entanto, é muito utilizado para a indústria. Já se sabe que a eficiência é muito baixa, não contém os requerimentos nutricionais dos animais, e vai vai haver um descontrole bacteriano que eventualmente vai ter impacto nas larvas. Portanto, eu não consigo separar o tema crescimento de rotíferos de enriquecimento de rotíferos, porque eles afetam-se todos uns aos outros até ao desenvolvimento larvar. Sabemos também que a Nanochloropsis é uma boa espécie para a nutrição de rotíferos. No entanto, podem reparar que os produtos comerciais atualmente utilizados para cultivo e enriquecimento são baseados em microalgas com óleo de peixe. Isto pode-nos mostrar que realmente não sabemos nada acerca dos requerimentos nutricionais destes animais. Portanto, porquê é que a Nanochloropsis é a espécie mais utilizada? Pois temos aqui alguns produtos e diferentes espécies de microalgas e sabe-se que, utilizando uma combinação de fatores ambientais, como a salinidade e a temperatura, em combinação com esta espécie, em 4 dias conseguimos uma boa performance. Mas para mim, a parte mais difícil é o cultivo semicontínuo, porque durante o cultivo semicontínuo é necessário respeitar os requerimentos nutricionais desta espécie. Em 4 dias ainda dá, mas de facto em semicontínuo é impossível. E esta espécie também é tradicional de ser utilizada em aquacultura porque é fácil de cultivar, é uma espécie de microalga muito resistente e produtiva e, portanto, é nutricionalmente bastante adequada para os rotíferos e para as larvas e, portanto, é muito utilizada nas maternidades. No entanto, atualmente, temos disponíveis muitas espécies de microalgas para utilizar na nutrição e no enriquecimento do alimento vivo. Portanto, isto requer muita investigação, não só com microalgas vivas, mas depois, mais para a frente, com microalgas produzidas industrialmente. Como podem ver, o desenvolvimento biotecnológico levou à disponibilidade de uma grande variedade de espécies de microalgas atualmente no mercado. Estes são os reatores da Necton. Atualmente, a Necton já quase não tem reatores verdes, tem reatores de todas as cores, como podem ver, desde vermelho a castanho, a dourado, de todas as cores. E estas espécies que nós temos disponíveis têm muitas propriedades que já são reconhecidas do ponto de vista da cosmética, da nutrição humana, como imoduladoras, antioxidantes, como já falaram aqui. E nós podemos utilizar estas capacidades para modular a performance das larvas, através de formulações complexas, não é? De diferentes espécies de microalgas e, possivelmente, outros ingredientes. Portanto, as novas tendências de alimento vivo, na minha opinião, são, inicialmente, compreender a nutrição de rotíferos, depois fazer investigação em nutrição e enriquecimento de alimento vivo com espécies de microalgas inovadoras, inicialmente vivas, e depois passar para a nutrição e enriquecimento com microalgas produzidas industrialmente e depois uma combinação destas espécies, portanto, formulações complexas. E, idealmente, no final, termos enriquecimentos com formulações complexas de microalgas que também consigam colmatar os problemas colaterais dos cultivos de alimento vivo, nomeadamente problemas da qualidade da água, essencialmente da amónia, e também do microbioma dos animais e da água. Pois, eu penso que estes são os desafios atuais da nutrição e enriquecimento de alimento vivo,
Depois, a manutenção da qualidade da água. Este é muito importante e é muito pouco compreendido e pouco estudado. As dosagens dos produtos, este também é um outro problema que temos. A dinâmica do produto durante a aplicação, a compreensão do metabolismo do alimento vivo, a compreensão dos requerimentos nutricionais, não só do alimento vivo, mas também das espécies de larvas alvo, a manutenção do microbioma saudável. Uma de umas grandes surpresas que eu tive foi a maior parte das pessoas não avalia os níveis de amónio dos cultivos de alimento vivo. E a maior parte dos problemas vêm precisamente aqui, pois uma dosagem errada da alimentação vai aumentar os níveis de amónia e sabe-se que aos 3 mg por litro de amónia é inibida a reprodução de rotíferos e a partir dos 5 mg de amónia há um crash da população ao fim de 2 dias. E na realidade, até em muitas aquaculturas foi possível identificar estes valores ao fim de 2 dias de cultivo. Portanto, nem o cultivo em bates estava isento deste tipo de problemas. Portanto, é um dos grandes fatores que deve ser investigado e também ter uma forma de análise de amónia em água salgada. Portanto, os testes adequados para a água salgada também é muito importante standardizar, porque este é outro problema que temos. Em termos de dosagens do produto, fiquei muito desapontada, porque quando fui procurar não havia qualquer investigação em termos de bibliografia de dosagens de produtos, nem comerciais nem sem ser comerciais. O que temos é doses de nutrientes a vetorizar para as larvas, por exemplo, o conteúdo em selénio, que temos que pôr no enriquecimento e depois analisado no perfil do alimento vivo para ver se está dentro dos valores adequados para as larvas. Também há estudos que determinam o número de células de microalgas a utilizar durante o enriquecimento. Isto não é de todo adequado para microalgas produzidas industrialmente. Isto porque um produto comercial produzido industrialmente nunca vai ter a mesma dinâmica do que células vivas e, portanto, requer uma otimização e estudos fidedignos sobre o assunto. Portanto, a eficiência do produto das microalgas vai depender diretamente da sua adequada dosagem e estes são o tipo de estudos que são necessários. Portanto, eu posso-vos mostrar um póster que levámos este ano ao European Aquaculture Europe, precisamente com o estudo das dosagens de Green Formula, portanto, nanocloropsis concentrado líquido, em cultivos de rotíferos. Isto foi feito com a Flat Atlantic, uma grande aquacultura em Portugal, em cultivos de bates de 4 dias e conseguimos otimizar as dosagens relativamente ao que tínhamos previamente estabelecido na empresa. Outros desafios que a maior parte dos aquacultores sabem perfeitamente que este é um dos problemas das microalgas produzidas industrialmente, no entanto, não há investigação sobre o assunto. E então estamos a fazer na Necton, na parte de ID, esta investigação sobre a aglomeração das microalgas e temos que reduzir porque colmatam os filtros e, portanto, nenhum aquacultor vai ter confiança nestes produtos se tiver aglomeração. A formação de espuma, que é um outro problema. A única coisa que eu encontrei alguma investigação foi em termos da precipitação do produto. No entanto, isto são problemas que realmente requerem não só investigação, como uma abordagem prática do ponto de vista das empresas, que é o que estamos nós a fazer. Já vos mostro. Inicialmente, em termos de compreensão do metabolismo do alimento vivo, para fazer as formulações para enriquecimento de alimento vivo, é, claro, necessário compreender os requerimentos nutricionais das larvas. E depois fazer os ajustes adequados ao enriquecimento, de forma a que a nutrição adequada para as larvas esteja presente. No entanto, eu gostava de vos chamar a atenção que, de facto, por exemplo, o DHA é muito catabolizado pelas artémias e já está muito estudado este metabolismo deles e, de facto, a artémia não é o melhor veículo para DHA, porque vai imediatamente processar o DHA. No entanto, se aumentarmos o tempo de enriquecimento e estiverem durante 24 horas com o enriquecimento, como começa a faltar a nutrição, voltam a metabolizar e a guardar as reservas de DHA. Portanto, possivelmente, manipulando os tempos de enriquecimento, conseguimos adequar as nutrições para as espécies alvo
ou então utilizar outro alimento vivo como os rotíferos. No entanto, os rotíferos também metabolizam, por exemplo, o DHA em fosfatidilcolina e o ARA e EPA em fosfatidil inositol. Mas aqui eu também gostava de vos mostrar que já em alguma investigação, a maior parte dela com microalgas vivas, com rotíferos e com diferentes espécies de microalgas muito inovadoras. No entanto, esta é a primeira fase, é o primeiro degrau. Aqui já temos alguma investigação com misturas de microalgas, que eu penso que é muito relevante, porque podemos combinar as diferentes propriedades de cada ingrediente para manipular a formulação final para que seja mais adequada para os animais. Por exemplo, podemos utilizar espécies que contenham DHA e outras EPA de forma a manter um rácio adequado para os animais. Gostava também muito de mostrar este artigo, que é muito interessante. Portanto, um dos problemas que temos é a manutenção do microbioma saudável do cultivo e que vai para o enriquecimento. Como podem ver, ao fim de 2 dias de nutrição de rotíferos com diferentes dietas, o microbioma dos cultivos estava totalmente diferente uns dos outros. Também foi possível ver que a maior parte das bactérias patogénicas que foram identificadas nos cultivos estavam associadas ao stock, ou seja, ao cultivo de alimento vivo. Por isso é que eu não consigo falar sobre enriquecimento por si, porque toda a cadeia vai ter relevância no efeito final nas larvas. Também foi interessante identificar que o perfil do microbioma dos rotíferos é muito semelhante a uma série de espécies, não só de invertebrados, mas, por exemplo, também de dourada. Portanto, acaba por colonizar o gut, tal como se fala há muitos anos, acaba por colonizar o trato digestivo das larvas de peixe. Foram de facto identificadas neste estudo, por exemplo, 10 espécies patogénicas, mas eram pouco abundantes, mas sempre relevantes de identificar, a maior parte delas víbrios. Também foi possível identificar que realmente existe uma grande abundância de espécies bacterianas Rhosiobacter, que são, geralmente benéficas ou probióticas. E esta parte realmente é um grande valor que empiricamente se sabe nas aquaculturas, que há um valor realmente probiótico das microalgas e dos rotíferos enriquecidos em microalgas. Elas têm um papel não só probiótico, mas também desnitrificante. Em termos de qualidade da água é muito relevante. Também gostava de mostrar que a utilização de probióticos, tal como já foi falado aqui nestas apresentações anteriores, a utilização de probióticos também no cultivo de alimento vivo tem benefícios muito grandes. Claro que são invertebrados, o que significa que temos maior plasticidade para a utilização em aquacultura de probióticos, não é como se fosse em rações. No entanto, como podem ver, do lado esquerdo temos o cultivo com probióticos, com algumas estirpes, e do lado direito temos o enriquecimento com probióticos. E realmente, não só a performance biológica foi muito melhor, como a resistência ao stress, neste caso foi um stress de transporte, nós simulámos também uma experiência semelhante e realmente os efeitos benéficos são muito grandes. Em termos, gostava de vos mostrar os projetos de investigação que temos atualmente na Necton. Este é o timeline que nós temos. Temos atualmente 10 projetos em desenvolvimento, 5 europeus e 5 nacionais, e somos líderes em 4 projetos de investigação. Somos parte de 2 laboratórios colaborativos, o ETS2 Aquacolab e o Green Collab. E aqui temos o desenvolvimento de novos produtos na Necton, pois este é um dos meus grandes focos. Podemos ver que o ano passado fizemos o primeiro produto para nutrição de bivalves, chamado Shellbreed, e este ano conseguimos desenvolver 2 produtos para rotíferos novos, o Elite Formula, que é um produto premium para rotíferos, e o RAS Formula, que é para nutrição de rotíferos em sistemas de Recirculation Aquaculture Systems. Estes produtos foram desenvolvidos dentro do projeto Alarve, que pretende combinar espécies de microalgas com probióticos para diferentes aplicações nos primeiros estádios de desenvolvimento. Portanto, para a técnica de água verde, nutrição de rotíferos, um produto de enriquecimento e uns hidrolisados de microalgas. Estes são alguns dos exemplos das analíticas que estamos a fazer atualmente.
pois analisamos desde o desenvolvimento esquelético, à performance das enzimas, até às bactérias, portanto, através de galerias AB, análises de microbioma e etc. Também, dentro do mesmo âmbito, estamos a desenvolver misturas de microalgas e novos produtos para peixe-zebra, para os estádios larvares, mas também para adultos, para otimizar a reprodução. Portanto, em termos de desenvolvimento de produto, gostava de mostrar o trabalho deste ano. Nós levámos agora ao Aquaculture Europe, este é o Elite Fórmula. Tal como mencionei anteriormente, o objetivo foi baixar a carga bacteriana deste produto, foi, como podem ver, reduzir significativamente os aglomerados de microalgas, não só a sua abundância, mas a sua dimensão. Isto permitiu manter mais alimento na coluna d'água, reduzir os detritos e reduzir a ocorrência da amónia. Portanto, houve menos precipitação e aumentou muito não só a qualidade da água, como a taxa de crescimento, devido à maior disponibilidade de alimento na água, como podem ver nestes gráficos. Por isso, o Phytobloom Elite Fórmula é uma dieta premium para cultivo de rotíferos em batches, com a redução de carga microbiológica e de aglomerados e de sujidade do tanque. Depois tem havido agora os novos sistemas ROT-RAS, portanto, sistemas de recirculação em aquacultura para cultivo de alimento vivo. Acho que esta é uma boa aposta porque o cultivo de rotíferos requer também os mesmos cuidados que o cultivo de peixe requer, portanto, com a remoção de espumas, com o controle da qualidade da água, todo do sistema. No entanto, os sistemas de recirculação têm um sistema de malhagens muito fino, o que significa que não pode ocorrer qualquer aglomerado. Como vocês podem ver, tem aqui um Commercial Product 1 e um Commercial Product 2. Isto significa que o Commercial Product 1 nem sequer funcionou no sistema. Nós adicionámos ao sistema e o sistema parou com os filtros totalmente colmatados. Portanto, avançámos com a comparação com o Commercial Product 2 e, através da modelação das soluções salinas que nós utilizamos nos concentrados líquidos, nós reduzimos a densidade e modificamos também a salinidade da solução salina e conseguimos desagregar, reduzir, aliás, nem sequer se consegue ver no gráfico, reduzimos totalmente, tiramos a ocorrência de aglomerados, os poucos que existiam eram também significativamente inferiores. Com estas metodologias conseguimos baixar, conseguimos que o produto funcione num sistema de recirculação, conseguimos também reduzir a aglomeração e, portanto, aumentar a suspensão do produto na coluna d'água, reduzindo a sua precipitação e conseguimos também ter uma eficiência de produção de rotíferos nesse sistema ROT-RAS significativamente superior a um produto comercial concorrente. Pronto. Portanto, esta é a nossa equipa de IDT, como podem ver, participou nestes ensaios, assim como uma série de colegas, portanto, o nosso diretor João Navalho e os meus colegas, somos 3 gestores de inovação e 3 técnicos, e nós temos 2 unidades de negócio, portanto, a unidade de negócios de microalgas e a do sal, e é graças a eles que estamos aqui. E muito obrigada pelo convite e por me terem ouvido. Obrigada.